né? Olá, jovens! Boa tarde. É isso aí. Estamos com mais uma aula aí, aula 10 Física. Agora, né? Estamos falando de movimento uniformemente variado. Justamente, já falamos de aceleração na aula anterior, né? Comentamos, inclusive, como calcular essa aceleração. Exatamente. Lembrando que o movimento é uniformemente variado, não é um movimento variado. Exato. Né? Então, lembrando isso que o professor Décio falou, que é muito importante, o uniformemente variado são velocidades que têm a variação igual em certo intervalo de tempo. Então, se de 1 em 1 segundo essa variação é de 2 em 2, eu sempre vou achar uma aceleração lá em 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Justamente. Agora, se essa variação de velocidade ela é diferente em cada unidade de tempo, né, Décio? Então, não tenho mais um movimento uniformemente variado, e sim um movimento variado. Eu posso achar uma aceleração instantânea, né? Se eu quiser, então, naquela velocidade específica, eu vou dividir pelo tempo, aí eu vou ter uma aceleração instantânea. Quando o tempo é muito pequeno, né? Exatamente. Um intervalo de tempo muito pequeno. E hoje Vamos ver isso. Vamos continuar, pessoal. Se liga ali, olha só. Vai começar a parte 1, parte 2. Agora é a parte 2. Falamos de aceleração. Vamos falar do cálculo da velocidade, do cálculo da distância percorrida e da velocidade em função da distância também. Então, lá no movimento uniformemente variado, nós continuamos com as mesmas grandezas e vamos fazer algumas análises aí. E com habilidade... Conhecer e resolver situações de problema que envolvam um movimento uniformemente variado, claro, né? Exato. E olha só... Muito bem. O que falamos com o motorista de um carro, quando queremos que ele aumente a velocidade? Olha só, meu voo ali tá... Caramba, eu tô no limite para chegar no aeroporto. Tô lá no limite, se eu não chegar, eu não vou conseguir fazer o check-in, que não deu certo lá pelo celular, eu tenho que chegar. Justamente. Peguei Acelera aí, meu! Acelera, né? Acelera. O que é para acelerar dessa, então? Quer dizer... Aumente a sua velocidade, está muito devagar, né? Exato, eu quero chegar ali eu quero chegar num intervalo de tempo pequeno, então tem que aumentar essa velocidade. Eu estou acelerando. Entendido, pessoal? Então, tem até aquela frase, o professor Décio que gosta de Fórmula 1, acelera, Rubinho, não era? Acelera, que é pé de chinelo. Né? Ou seja, aumenta... Rubinho, pé de chinelo, né? Aumenta a velocidade dessa Fórmula 1 aí, que a gente tem que ganhar esse campeonato, né? Assim? Desse jeito, coitado, nunca ganhou. Vamos continuar, pessoal, olha só. Então, tá ali, significa acelerar, é aumentar essa velocidade, certo? E tá ali, ó, é uma mistura do quadro grito com alguém gritando. Então tá bem enfatizado ali pra gente. Arte nas artes. Tá ali, ó. É o passageiro e o motorista ali, né? Chega e se assustou com o grito, olha só. Aqui tem um desenho mostrando aí o nosso exemplo, né? Vamos estudar agora as funções. Pessoal, olha só, é importante a gente colocar, né, Décio? Vem aqui, olha só, pessoal. Dá uma olhadinha, pessoal. Se liga aqui. Nós temos que a velocidade, ela varia em função do tempo. Olha só, função. Nós vimos que a distância varia em função do tempo. Então, as grandezas, elas estão estritamente relacionadas ao tempo. Então, se elas estão ali estritamente relacionadas ao tempo, eu posso tentar prever o comportamento do movimento como nós fizemos no movimento anterior, né? Com certeza. É para isso que serve as funções. As funções. E nós vamos ver mais uma, né? Exatamente. Nós vimos lá da distância, né? Em função do tempo, que é a função horária do movimento uniforme. Agora vamos ver a função horária do movimento uniformemente variado. Não tem só uma, tem mais de uma, né? Aí, o que a gente tem que fixar, pessoal? Olha só, se aquela grandeza varia com o tempo, ela vai ter uma função, né, Décio? Justamente. Então, se lá no movimento uniforme o espaço varia em função do tempo, ele tem uma função. Aí a velocidade não variava, então só tinha uma. Mas agora, além da posição, a velocidade também varia. Então, não tem uma função para as posições e outra função para as velocidades. Exatamente. Vamos começar a ver, pessoal? Então, se liga ali, olha só. Vamos calcular essa função. Ó, tá ali o nosso desenho. Nós temos aqui um reloginho marcando o tempo inicial. Colocou aqui com o cronômetro zerado, né, Décio? É uma velocidade inicial e uma posição inicial, né? Isso, exatamente. E aqui nós temos, olha só, uma posição final. Tá aqui o cronômetro congelado no tempo final. E aqui ele vai passar por essa posição com uma certa velocidade. Estamos usando o S e o D aí para lembrar que o S pode ser utilizado também, né? Isso. A posição inicial pode ser D0 ou S0. Então, distância inicial aqui seria a distância total percorrida pelo Dzinho.
E o S seria a posição inicial que eu estou ocupando, Justamente. né? E o S grandão aqui, que é o S final, que é a posição final que eu estou ocupando, aí eu posso fazer algumas observações. Ó, velocidade variando em função do tempo, distância variando em função do tempo, vai ter função. Justamente. Lembrando ali do cálculo da velocidade. Vamos relembrar a aceleração? Olha só. Vamos lá. Variação de velocidade com variação de tempo, intervalo de tempo. Isso. Velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então, vou deixar aqui, pronto. Mais simples, né? Na nossa figura, pessoal, olha só, deixa eu voltar aqui rapidinho. Na nossa figura, vocês podem observar que o T0 vale quanto, Décio? Olha aí, nós começando em zero, né? Considerando como o tempo inicial do movimento zero. O T0 é zero, ele pode desaparecer da equação. Isso, então vamos tirar, né? Tá ali. Olha só, nós vamos tirar. E aqui, para reagrupar, a gente vai multiplicar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um... Opa, volta. Vamos colocar aqui um denominador, ok? Peraí, tá aqui, ó. Aqui. E multiplica em x. X, desce x. X. Ó, tá aqui. Esse aqui foi embora, ok? Tem X burger, X o quê? Aqui X então tudo. tem x velocidade. Ah, X velocidade. X velocidade, olha aí, ó. Tá aqui. Nós estamos procurando a velocidade, lembrando que tudo que é inicial é constante, né? Então eu posso Justamente. passar para o outro lado, tá positivo. Velocidade inicial ela é constante. Olha que bonitinho aqui. Que A nós temos aceleração aqui? é constante. Então quer dizer que a velocidade vai variar em função do tempo, onde V0 e A são valores dados, números, né? Coeficientes, são números já fixados anteriormente no início do movimento. Então aqui nós temos as grandezas variáveis, que E são, as no caso, constantes, que está V antes da e igualdade e o tempo. E aqui o constante, que é aquilo que não muda. A sua velocidade inicial não muda e a sua aceleração no move, ela é constante. Isso. Olha aqui, Pronto, tá aí. né? Velocidade inicial. Considerando sempre o tempo inicial igual a zero, né? No Isso. início dos movimentos, o estudo. Vzinho, que é a velocidade final. O nosso tempo final e a aceleração. Então, lembrando que uma função, pessoal, ela serve para encontrar qualquer valor de velocidade dado um tempo específico, né, Décio? Aqui. Justamente. Vamos ver o que. Isso aqui é coisa do Mac, olha só. Ele gosta. Vovô é atrapalhado. Vovô é atrapalhado. Tem também assim, ó. Vovó e vovô amam todos. Também, né? Olha aí. Para trabalhar. Então, pessoal, se liga aqui, olha só. Só para não esquecer, né? Nossa primeira função horária do movimento uniformemente variado é da primeira grandeza que nós começamos a estudar, que varia em função do tempo, que é a velocidade. E é de primeiro grau, né? É tanto de que nós primeiro grau. vimos nos nossos gráficos anteriores que é uma reta inclinada, Exatamente. ou crescente ou decrescente. E pela função nós conseguimos observar esse fato aí. Então tá ali, pessoal. Primeira função da velocidade, ela serve para encontrar qualquer velocidade dado um tempo específico. Justamente. Lembrando que a velocidade inicial é constante e a nossa aceleração também. É por isso que a gente pode construir aquele tipo de função para observar o comportamento, né? Toda função te dá um gráfico e o gráfico te dá uma função. Exatamente. Pode ler um ou outro. Isso mesmo. Né? Vamos continuar? Olha só. Então, tá ali um exemplo para nós fazermos uma aplicação... A, B, C, D, não tem F, que bom. Por O uma. móvel I se desloca com a velocidade que obedece à seguinte função horária, ó, V, então sabe que é a função horária da velocidade, que é V, igual a 9 menos 3t. Mesmo se não tivesse V nem t ali, falando que a função horária de primeiro grau é da velocidade. Isso. Né? No sistema internacional. Quando fala sistema internacional, não é necessário falar, as unidades estão em metro e segundos. Então, velocidade vai ser metros por segundo, o tempo Vai ser em segundo. vai ser em segundos e a distância Em metro, que no caso não vai utilizar em aí por metros, enquanto, ok? né? Então, aqui vamos ver, ele quer velocidade inicial na letra A aceleração escalar média na B, a velocidade no instante de 4 segundos na letra C, o instante que a pessoa muda o sentido do movimento, isso na letra D, e para fechar na letra E, ele quer a classificação do movimento quando eu tenho esse instante de 4 segundos. Todas essas alternativas aqui, para ser feita, nós vamos ter que utilizar a função horária deste movimento. Lembrando, pessoal, que isso aqui é o formato da função, onde você observa grandezas constantes
em números dentro daqui da aplicação e as grandezas variáveis, ó, estão livres, né, Décio, aqui, ó. Justamente. Então, nós vamos começar a calcular isso daí. Vocês lembram lá no movimento uniforme, quando nós fazíamos um comparativo das funções? Isso a gente vai trazer para cá, né, Décio? Com certeza. Lá era, no caso, né, as posições aqui das velocidades. Então, vamos lá. Velocidade inicial. Então, é só tá aqui. comparar, né? Onde é que está dessa velocidade inicial? É aqui? É no VO, né? V0. Então, tá aqui, né? Então, olha só. Opa, o que eu vou fazer? Eu vou circular o número correspondente. Pronto. Tá aqui, ó. Então... Tá vendo que a aceleração fica junto com o tempo, então... Então, aqui, ó... A velocidade inicial é só olhar. Pronto, letra A feita. 9 metros por segundo a velocidade inicial. Metro por segundo, que ela diz que é sistema internacional. Exatamente, garota. É isso aí. Letra B... A aceleração também é só olhar. Exatamente. Então, aqui, olha só, vamos fazer um comparativo. Como é escalar a média, o sinal não precisa, né? Porque nós não Lembrando, olha só. Estamos classificando o movimento. Isso, então tá aqui, ó. Esse sinal, gente, apenas para indicar que eu tenho uma variação de velocidade negativa, ok? Em módulo, fica quanto aqui? 3 metros por segundo ao quadrado. Ah, professora, uma questão aberta, se eu deixar assim vai estar errado? Não, tá, pessoal? Então você só achou a velocidade aqui dentro da equação, ok? Você pode usar, né, para calcular esse valor aqui de menos 3, você vai ter que utilizar dentro da função, tá? Mas lá geralmente as alternativas vêm sem o negativo, né, Décio? Como nós já fizemos, né, na aula passada. Pronto, pessoal, A já foi, a B já foi, simplesinha. Agora o que nós vamos ver? Agora, se eu quero no instante 4 segundos, eu preciso substituir na equação. Aquela equação são para todos os instantes, né? Então, o que é o 4 segundos? Desde o segundos? início até o infinito. Tá aqui, né? Então, a gente tem que lembrar, pessoal, que o movimento desse exercício é regido por aquela equação. Então, sempre nós vamos ter que voltar a ela para calcular as coisas que estão sendo pedidas aqui, né? Então, tá aqui. O que é instante? Instante é tempo. Onde é que vai o tempo? Aqui, Justamente. olha só. Então, só substituir. Isso, olha aqui, ó. Substituindo. Lembrando que primeiro multiplica, né? As regrinhas que nós temos. Não pode diminuir 9 menos 3, 6. 6 vezes 4, 24. Não pode. Primeiro tem que multiplicar. Isso. Depois é que faz a subtração. Tá aqui, ó. Pronto. Menos 3 metros por segundo. Então, aqui nós podemos ver que a velocidade inicial é um valor positivo, certo? E a velocidade no instante ali de 4 segundos, é negativa, eu vou até né? colocar aqui, ó, 4 segundos, nós temos, olha só, desce um valor negativo. Peraí, deixa eu botar aqui metros por segundo. Pronto. Ok. Parou aí? Parou. Não está pedindo módulo de velocidade, ele quer saber esse sinal Só aqui, ele serve para velocidade, alguma né? coisa, né? Vamos deixar ele aqui. Tá errado, Aí não a gente está. volta, né, para analisar esse sinal. Deixa ele aí, pronto, letra C já foi. Aqui, olha só. É muito importante entender que o que é mudar o sentido do movimento, né, Deise? Olha, se você está no movimento, o que é o sentido? Nós sabemos que uma direção tem 2 sentidos. Olha só, vou afastar aqui para trás, olha só, pessoal, tô bem aqui, certo? Eu tô de frente aqui. Ó, eu tô vindo bem aqui. Ó, tô me aproximando. Como é que eu mudaria o meu sentido, Décio? Basta você ir para o outro lado, voltar para lá. Exatamente. Se eu virar aqui, ó, e ir embora, pessoal, eu mudei esse sentido. Mas observe o seguinte, olha só, eu tô, em relação ao professor Décio, eu tô em movimento, né? Justamente. O que aconteceu comigo aqui agora, ó? Vai estar em repouso. Estou em repouso. Então, para eu mudar de sentido, eu tenho que, naquele instante, eu tenho que Justamente. parar. É impossível você mudar de sentido sem você parar. Né? Mesmo você pega uma bola, por exemplo, se você pegar uma bola e jogar na parede, ela bate e volta na sua mão. Ela parou e voltou. Ah, mas como é? Não, parou. Se você puder usar várias imagens, por exemplo, e colocar em câmera lenta, você vai ver que ela vai parar e aí ela muda de sentido, que ela volta para sua mão. Ela foi para a parede, volta para sua mão. Todo movimento, quando ele muda de sentido, né, o movimento retilíneo, ele tem que parar. Então a velocidade tem que ser 0 no momento que ele muda de sentido. Ó, se eu pegar esse pincelzinho aqui e jogar, ele vai atingir uma certa altura, ele vai parar,
e vai voltar. Ou seja, ele está indo no Para sentido... lá no ponto mais alto para poder voltar. Então, pessoal, em regra, nós podemos falar, né, Décio, que mudou de sentido, a velocidade naquele instante, ela é zero. Então, para eu saber o instante que eu tive essa mudança de sentido, eu tenho que substituir no valor da velocidade... Zero. E depois calcular e achar... Eu acho o tempo, que Exatamente. é o T. Por isso a função horária, né? Isso, vamos fazer isso, pessoal? Olha só, então tá ali, ó. Vamos lá. Ó, tá escrito ali. Então vamos fazer essa substituição. Olha ali, ó. No lugar do V, coloca zero, V final, né? Menos 3t tá positivo, ele passa pro outro lado negativo. Tá, é o contrário. Positivo. A boca foi mais rápida. Muito bem. Ele tá negativo, passa positivo. Vamos dividir. E agora ele volta, tá multiplicando, volta dividindo, né? 3 segundos, No instante então... de 3 segundos ele vai mudar de Isso. sentido. Então aqui, pessoal, olha só. Pegando aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Olha só, volta só mais uma. Peraí, deixa eu voltar só para vocês observarem uma coisinha aqui. Ó, pessoal, então eu tô indo aqui, certo? Pá, comecei no instante t igual a zero, por exemplo, 0, 1, 2, 3. 3 segundos, aconteceu alguma coisa, eu mudei meu sentido, ok? Exatamente. Então aqui, olha só, aconteceu alguma coisa, eu mudei o meu sentido, certo? Ah, acabou a função? Não, pessoal, só naquele instante de 3 segundos eu tive uma mudança de sentido, mas eu posso continuar o meu movimento utilizando a nossa função aqui, ok? Fechado? Fechado. Olha só, uma tabelinha só para nós podermos entender isso aqui, sentido, ó. Né? A velocidade está diminuindo. Lembrando que 3, 6, 9 negativa está aumentando o sinal, só que mudou de sentido. Isso, Deixou aqui, ó, de tempo, progressivo para retrógrado. velocidade. Ó. Ele está diminuindo e depois está aumentando. Ó, tá ali, ó, no zero, tá aqui, ó, certo? Pá, mudei de sentido bem aqui, ó. Ok? Número V igual a zero aqui, tá? Depois continua o movimento. Então tá aqui, ó. A gente sabe que a trajetória e velocidade é maior que zero, né? E aqui, A velocidade é menor que zero porque está negativo. sentido oposto, né? Só que a aceleração, por exemplo, é negativa, né? Isso. Então tá aqui, ó. Nós temos a nossa Muda o sentido mudança aí. de sentido. Colocando aqui num desenho do teco-teco da física aqui, olha só. 9, 6, né? Aí 3, 0. Ok? Então tá aí, ó. E aqui, pessoal, na letra E, finalmente ele pede a classificação do movimento no instante de 2 segundos. Acho que lá é... Volta lá um pouquinho no exercício, por favor, Deise. Acho que pede em 4 segundos lá. Volta no exercício lá. Então, Acho que é aqui, isso, a acho gente que é o vai fazer 11. aqui... Slide 11, se não me engano. Aqui, né? É, lá, acho que é 4. Volta lá, por favor. Deixa eu colocar lá rapidinho, só pra gente... Ó, tá aqui, vou Eu acho deixar que é o 4 o 11, aqui. 11 ou 12. Pera, deixa eu voltar aqui. Olha lá, 4 segundos. Isso, então a gente vai classificar no instante de 4 segundos, tá, pessoal? Ele pediu a velocidade no instante de 4 segundos. Nós E agora a encontramos classificação essa do velocidade, movimento. né? Olha ela aqui, Isso. ó. Tá aqui, foi encontrada a velocidade, ó. No instante de 4 segundos. Foi aqui, ó. Aí. Só relembrando aqui. Tá aqui, a velocidade no instante de 4 segundos. Agora nós vamos pegar esse valor e classificar esse movimento, ok? Então tá aqui, ó. Vamos classificar aí, ok? Ó, colocando mais um desenho para ficar bem melhor entendida a questão, né, Décio? Isso. Então foi menos 3, não foi? Então tá bem aqui, ó. Justamente. Certinho? Tá bem aqui. Sentido oposto da trajetória, né? Nós já estamos ali em valor negativo. Então, em 4 segundos, o móvel terá o sentido contrário Porque a ao velocidade é negativa, o sentido contrário da trajetória. Ok? Agora, se a gente fosse classificar o movimento, teria que olhar tanto para o sinal da velocidade naquele instante, quanto para o da aceleração, né? Então, tá aqui, ele está no Seria sentido acelerado, oposto. né? Pode ver que a velocidade aí... Isso. Entendido, pessoal? Ok? Fechou? Belezinha. Bom, a gente trabalhou, né, Décio, com a velocidade, né? Justamente. Se liga aqui, pessoal. A gente trabalhou com a velocidade. O que também nós temos? Olha, além da velocidade, nós temos as posições, né? Isso. E vamos ver se será que as posições elas variam, mas variam de que maneira? Será que varia de maneira uniforme também? Como a velocidade, será? Vamos Vamos Porque ver? a velocidade ela varia de maneira uniforme, né? Exato. Bom, vamos lá então. Vamos ver, né? Olha aí.
A distância D percorrida pelo corpo, desde o instante inicial até um instante T qualquer, né? Poderá ser obtida através da área do gráfico V e T. Se você tiver velocidade, você pode achar a distância percorrida, não a posição, né? Olha lá, ó. Então, olha, o gráfico, velocidade em função do tempo, nós sabemos que V e T sempre dá a distância. Então, pessoal, olha só, vem aqui conosco aqui, nós falamos isso lá do movimento uniforme, que toda a área de um gráfico, ele vai fornecer alguma coisa pra gente, né, Décio? Só que lá ela era paralela ao eixo dos tempos, e agora ela é inclinada, né? Exatamente. Só essa diferença então, do nós gráfico. temos que observar essa inclinação para ver que tipo de movimento estamos trabalhando e depois a área. E essa área, que é a multiplicação, né, de duas dimensões, ali no caso, que a área são duas dimensões, vai nos fornecer alguma coisa, certo? Vamos ver, olha só. Lembrando que lá do movimento uniforme, o que é a distância? Velocidade distância tempo, e velocidade de tempo. Isso não muda, não importa se o movimento é uniforme, uniformemente variado. Sempre vai ser velocidade vezes tempo. Só que o gráfico agora fica um pouquinho diferente, porque antes era uma reta paralela, agora é uma reta inclinada. Né? Isso. Então tá ali, ó, de acordo com a figura. É um triângulo, né? Isso, ali é um retângulo de lados V0 e T, se nós formos observar, né? Olha só, pessoal, tá ali, é só olhar para os eixos, ok? Soma das áreas. E depois a outra que é um triângulo, né? Então a gente pode calcular separado, calcula primeiro... Pode fazer um trapézio também, né? Também, se ficar mais... Base menor, base maior, dividido por 2 vezes largura, né? Se ficar fácil para você ver o trapézio, você pode utilizar, né? Pode. Então você vai precisar de 2 bases e de uma altura. Agora, professora, não tá tão fácil para mim, então eu tenho um triângulo retângulo ali de cima. Separa os dois e soma as áreas. Isso, então aqui, pessoal, se você quiser, você pode fazer essa separação, tá? Ó, você pode pegar uma aqui. Deixa eu pegar outra corzinha, peraí. Aqui. O mais bonito. Mais bonitinho, vai. Aqui, ó. Você pode pegar aqui um triângulo retângulo, base vezes altura por 2. E aqui você pode calcular... O retângulo, né? Que a base vezes altura, né? Então, por exemplo, se eu quero calcular desse pedaço aqui, que é o 2, eu vou usar o quê? Base vezes altura, né? Ou seja, é a nossa velocidade aqui, tá vendo, ó? Inicial, que é o primeiro, vezes o tempo. Isso, vezes o nosso tempo aqui. Base vezes altura tá aqui. E aqui, olha só, nós vamos ter a medida, tá bom? Tá aqui, olha só, deixa eu só apagar aqui pra... Pronto, olha aqui. O de baixo tá bonitinho, deu pra entender, né? Mas a distância não é só isso, é mais a outra, né? Agora vamos fazer do outro, né, Décio? Que aqui nós vimos que dá 2, ó, um daqui e um daqui, Justamente. certo? O daqui, colocamos base, altura, certo? Ou tá aqui a base, a altura. E tem que somar okay? isso aí com o outro. O outro é o quê? Base vezes altura dividido por 2, né? Isso, exatamente, tá ali, ó. Que nesse caso vai ser o quê? Ó, nós temos aqui, ó, uma base, que é o nosso tempo, ok? E nós temos aqui a nossa altura, né? Que no caso aqui é quem é a nossa altura, ó? É a velocidade, certo? Vou pegar aqui a canetinha, tá aqui, ó, a nossa altura. Fazendo a substituição, tá ali, ok? Olha, T vezes T. Tempo, vezes AT. Exatamente. Então nós temos lá o primeiro, que é... Justamente. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Velocidade inicial vezes tempo. E nós temos o segundo. Porque V menos V0 Vamos dividido somar. por delta T, nós sabemos que é aceleração, né? Vamos somar isso daí? Olha só. Então tá ali, ó. Somando os dois. Para dar a distância percorrida, né? Ó. Ah, professor, por que está fazendo esse monte de coisa? Porque e se você não sabe alguns dados, né? Aí é onde você vai usar. Vai usar o quê? Vai usar a soma do gráfico real que nós fizemos, só com letras. Isso. Vai montar uma equação. Então, ela não foi inventada a função horária que nós vamos colocar ali para vocês. Exatamente. Isso é para Ela foi mostrar que ela tirada veio dali. do gráfico. De tudo que nós explicamos antes. Que lá no movimento uniforme foi mais simples, porque já que a reta da velocidade é assim, fechou, ok. Fazia ali uma área, acabou. Mas agora não. Agora é o quê, ó? Inclinada. Então... E nem sempre começa lá do zero para ser só o triângulo, né? Então vamos somar, pessoal, olha só. Quanto é que fica ali na soma? Tá ali, ó.
V0 vezes T mais tudo 1 isso é sobre distância 2. percorrida. Exatamente. Quem é Então, a distância percorrida? tudo O isso, delta pessoal, V, né? é a nossa distância percorrida, a nossa variação de espaço, ok? Então tá aqui, ó. Aqui lembrando que nós vamos ver também que isso aqui é variação. Toda variação é o quê? Uma posição final menos uma posição inicial, ou seja, uma distância percorrida menos onde eu inicialmente saí. Isso. Ou a gente pode também, né, Décio, fazer isso aqui, ó, que nós vamos ver aí em alguns exercícios. Posição final menos posição inicial. Isso aqui é a variação e nós podemos substituir aqui tranquilamente. Também, do mesmo jeito. Tá? Bom, vamos agora utilizar essa função do substituindo, né? É isso que vamos fazer agora. A gente vai falar da posição em função de uma posição inicial e do tempo. Isso. Dessa velocidade inicial e da aceleração. Então, galerinha, olha só, quando um móvel muda a sua posição com o passar do tempo, se conhecermos a sua aceleração, que é constante, e a sua velocidade inicial, que também é constante, podemos obter a sua posição em qualquer instante do movimento, que nem a velocidade, né, Décio? Para isso, a gente vai utilizar a função. Lembrando, o que é uma função? Ela é ali o grupo das grandezas constantes, aquilo que não muda, e das grandezas variáveis, né? Que é a posição e o tempo, né? Posição em função do tempo. Lembrando que isso aqui é variação, como a gente colocou, né? Olha lá, ó, substituindo como é que fica. Ah, professor, o que aconteceu ali? Pessoal, só aconteceu que era D menos D0, V0 vezes T, mais 1 sobre 2A vezes T ao quadrado. Sendo a posição inicial conhecida, passa a ser constante também. Ela pode ser para o outro lado. Isso. Lembra que a gente falou no movimento uniforme? Eu não saio de dois lugares ao mesmo tempo. Isso. Então, a posição inicial é o quê? Constante. Está negativo, passa? Se sair é outro movimento, não é este mais, então... Olha aí, entendido? Então, opa, vamos lá. Nós temos aqui, ó, distância final. Distânciazinha inicial, que é a posição inicial ocupada. A velocidade inicial agora, né? Aceleração. Deixa eu colocar os tempos aqui, e ó. temos tempo. Só que o tempo repete duas vezes por causa da... A gente viu da equação. Tem que somar lá o retângulo e o triângulo. Olha aí, ó. Pronto. Melhor que só aplicar, né? Vamos fazer. Vamos aplicar, olha só, tá aí. Pronto, ó, um móvel possui seu movimento determinado pela seguinte função horária. Qual é a função horária? D igual a 4 mais 2 vezes T, né? Aqui, ó, 4 mais 2 vezes T mais 2T ao quadrado. Então, determine a posição inicial do móvel. Como essa aqui é constante, ela vai estar na função. Nós vamos explicar que basta olhar, como antes. A posição do móvel no instante 3 segundos, como essa função horária é das posições, basta substituir o tempo e vamos encontrar. Agora, a distância percorrida pelo móvel nos primeiros 3 segundos, eu preciso encontrar a posição final e diminuir a posição inicial, porque a distância percorrida não é... Não é só posição, né? A posição, a distância é a posição final e inicial. Que é a soma dos deslocamentos realizados. Justamente. Olha ali, pessoal, letra A. Função Aí a posição horária, inicial do móvel, olha. Só comparar a função. Tá aqui a função, a original para gente comparar. Posição inicial. Coloca a outra embaixo. Né? Mais bonitinho do que o meu risco. Mas tá aí, né? Bem tranquilo, olha aí, ó. Pronto, só comparar, é só olhar. A posição inicial é 4 metros. Prontinho, letra A foi, né, Décio? Né? Mamão no açúcar, né? Muito então fácil. Nós vemos que a posição inicial, nesse caso, não é 0. Ela já é um valor diferente de 0. Fechado? Excelente. Guarda essa informação, pessoal. Letra B. Agora que é a posição do móvel no instante 3 segundos. Só substituir. Isso. Onde for T, né? Olha aqui, ó. O instante, a gente coloca o 3 e resolve. Faz os cálculos. Correto? Tá ali a função, né, Décio? Vamos substituir. Bora. Olha aí. Lembrando que tem que fazer esses blocos separados. Esse aqui separado e depois esse aqui. Também é mais um bloco, com 2 blocos. Um bloco com 2 blocos.
E aí você resolve tudo, tá? Ó, fez ali, como o professor falou. Viu? Olha aqui, ó, 3 ao quadrado. Agora você tem que multiplicar. Só agora você pode somar. 4 mais 6, 10, com mais 18, 28 metros. Então, pessoal, olha só. Vem aqui conosco aqui rapidinho. O que nós temos que entender ali? Ó, que lá no instante de 3 segundos, né, Décio? A posição em que ele se encontra é 28 metros. Ele iniciou no 4, né? Iniciou no 4. Já está lá no 28. Exatamente, certo? Então, posição ocupada depende do tempo que você está considerando. Então, por exemplo, lá no tempo inicial 0, que eu estou considerando, a gente considera no caso como sendo 0, eu já estava no 4, paradinha lá no 4. Opa, comecei a entrar em movimento ali. Em 3 segundos, eu passei aonde? Pelo 18. Aí você passou pelo 18. Ok? Então, ali a posição no instante de 3 segundos pelo 28, é 18. quer dizer, né? Isso, 28. É que a gente falou tanto de 18 lá do movimento uniforme. Não, pelo 28 metros. Ok, posição. 28. Vamos ver ali, pessoal, o que está pedindo na outra alternativa ali, ó. Ok. Agora a distância percorrida, começou do 4, foi até o 28. Entendido, pessoal? Posição é a posição que está sendo ocupada no instante. A distância percorrida, nos 3 primeiros, é do 0 até o 3. Então, eu tenho que considerar a posição do 0 e a posição do 3. Olha ali, então tá ali, ó. Como vimos na letra B... Vai ter que diminuir, né? Exatamente. Então, a distância percorrida, se eu estava lá na posição 4 já e fui até o 28, eu andei só 24 metros. Andei 24 metros. Entendido isso, pessoal? Essa diferença? Fechou? Fechou, né? Bem simples aí. E a velocidade em função da distância, né? Nós vimos que podemos encontrar o deslocamento. Sim. Acabamos de ver aí, né? Exato. É em função do tempo. Para isso, nós utilizamos as funções horárias do deslocamento. Tá ali, ó. E também da velocidade, né? V e V0. É possível mesclar as duas, inclusive, né? Exato. Vamos fazer isso daí, Vamos né? lá. As equações anteriores nos permitem calcular a velocidade e a distância percorrida em função do tempo. Isso. Mas pode acontecer a necessidade de calcular a velocidade do corpo após ter percorrido uma certa distância sem que seja conhecido o tempo do movimento. Como é que isso é possível? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Vai que quebrou lá o cronômetro. Ou, a por exemplo, um acidente. Você tem um acidente, ninguém estava lá, não teve nenhuma câmera. Como que um perito consegue determinar a velocidade que o carro estava no início? Pois é. Primeiro nós temos uma freada. A freada, geralmente, se houve um acidente, Ninguém estava lá para freada. fazer essa medição de tempo, Mas né? tem a freada, né? Mostra mais ou menos de onde começou a frear a marca até o final. Exato. Com isso, os peritos conseguem, sabendo do carro, que todo carro com seu motor tem uma aceleração conhecida. Sim, exato. Né? Isso. Nós temos o torque, temos aceleração, tudo conhecido. Quanto que ele faz de 0 a tantos quilômetros, tal. Sabendo a velocidade final, que é 0, após o acidente tem que parar, né? Exato. Então, é possível, mesmo sem o tempo, é isso, então vamos ver, tem como. Vamos ver, né? pessoal? Então, se liga ali, olha só. Tá ali, ó. A gente vai tirar o valor de T da primeira equação. Fazer um sistema linear, né? Isso. Ou isola, né? Matemática. O A tá multiplicando. Sisteminha, né? Você tem duas equações, você isola uma e joga dentro da outra, né? Isso. Agora vamos pegar essa daí e colocar dentro da segunda equação. Com um sistema de duas, olha lá. Então, aqui lembrando, pessoal, ó, D é igual a V0 vezes T mais 1 sobre 2A vezes T ao quadrado. Então, vocês podem perceber. Onde foi T, coloca a expressão aqui, né, isolada, certo? Isso. Aí a gente combina, tá? A gente não vai trabalhar essa combinação precisa fazer, aqui. mas quem quiser fazer consegue chegar lá. E ela é conhecida como equação de Torricelli, né? Então tá aqui, vocês podem perceber, ó, não tem o tempo considerando aqui, mas eu sei o quê? Que se eu tiver a velocidade inicial, a aceleração, como o professor Décio falou da questão do motor, e a distância medida lá com a fita métrica, e a velocidade final vai ser 0. Isso, eu posso calcular aí, tá, pessoal? Eu posso calcular aqui, ó, a velocidade inicial. Depende muito do estudo, né, Décio? Eu posso calcular a aceleração. Se eu tiver aceleração, eu posso calcular a distância, sem precisar do tempo, ok? Fica a dica, pessoal. Se a velocidade inicial de um corpo for 0, ou seja, V0 igual a 0, eu posso falar que ele está partindo do repouso, né, Décio? Você pode eliminar uma parte dessa equação, né? Dessa função aí,
Fica mais simples. Eu posso tirar essa parte aqui, pessoal, ó. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Tá aqui. Canetinha. Olha só, se eu estou partindo do repouso, não aí preciso falar que a velocidade inicial é zero. Partindo do repouso, pessoal, já significa... Tudo é aqui zero. vale Zero ao quadrado é zero. Fechou? Então tá ali, ó. E para este caso, as equações do movimento tornam-se naturalmente mais simples. Olha aí, ó. Tá aqui uma, né? Vai tirar o V0? Vai tirar, ó. Fica só com a última assim, parte. Ó. Pronto. Ah, o T some, porque ele vai ser multiplicado por zero, Zero né? vezes qualquer coisa é zero, né? Então, olha ali mais Essa um, aí ó. também. Torricelli, ou Torricelli, né? Quem quisesse um negócio mais fino. Ele é italiano, é? Italiano. Não é não? Tá aqui, ó. Fica com a última parte da... Fica mais equação. simples, né? De fazer a equação. Aqui, ó. E Aí aqui zero ao também. quadrado é zero também, né? É, tudo é zero. Prontinho. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Olha ali, ó. Ó, um automóvel inicia uma trajetória, né, com uma velocidade de 4 metros por segundo e realiza um movimento uniformemente variado com aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Calcule o espaço percorrido, a distância percorrida pelo móvel, sabendo que no fim da trajetória sua velocidade foi de 30 metros por segundo. Então, de 4 foi para 30 com essa aceleração. Então, eu saí Não daqui. deu tempo, né? Pois é, ó. Não Eu deu saí tempo. daqui, né? Fui pra cá, Então, tá aqui a minha aceleração e eu quero a distância. Torricelli. Torricelli, né? Então, olha só, tá ali, ó. Velocidade inicial, aceleração, velocidade final. Posso calcular o que ele está pedindo, que no caso é a distância, né, total percorrida aí sem o tempo? Posso, né? Posso, nós temos equação para isso, essa aí. Então tá aqui, ó. 30 coloca aqui, o 4 coloca aqui e o nosso A, que é o 2,5, coloca aqui. E ela fica assim, bonitinho dessa forma, ó. Simples aí, ó. Só resolver. Primeiros quadrados, né, décimo? Tá aqui os primeiros quadrados e a multiplicaçãozinha aqui, ó. Ela fica dada dessa forma aqui, ok? O 16 agora passa para o outro lado, né? Uhum. Ou se você quiser, ó, então, pronto, reagrupei aqui, mas... Ou eu só posso simplesmente passar o 16, Isso. né? Olha ali, ó. Vamos separar aqui para ficar bonitinho. Diminui, depois o 5 está multiplicando, passa dividindo, né? Olha ali, pessoal, ó. Tá aqui, ó, 888 daqui. O 5 tá multiplicando, como o professor Décio falou, passa dividindo. E a gente obtém essa distância bem aí, ok? Nós vamos obter essa distância. Ah, professora, será que tá certo? Para saber se está certo, a gente pode pegar essa distância, né, Décio? E fazer o inverso, né? Eu posso colocar ela aqui, multiplicar pelo A, fazer a velocidade inicial ao Tem que achar a quadrado. velocidade final, né? E eu encontro aqui a velocidade final. Se você encontrar de 30, Tá, fechou. correto. Ou você errou no cálculo 2 vezes. Já pensou? Uma na distância e a outra lá. Se liga aqui, pessoal. Já pensou errar no cálculo 2 vezes? Poxa vida, né? Mas só fazer com atenção essa parte Com matemática. certeza, vai dar certo. Obedeça ali as operações, faça o quadrado, a multiplicação. Depois é que você realiza ali a soma e a subtração respeitando os sinais, né? Isso. Mas ali vimos que é possível sim calcular velocidades ou aceleração, até mesmo distância, utilizando uma equação que não precisa do tempo, ok? Justamente. Então, pessoal, lembrando que a aula continua. Continua. Então, daqui a pouco vemos com o nosso Resumex. Fiquem por É isso aí. aí. Tchau, tchau.